O que a Bíblia diz sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus? As Escrituras revelam um Deus que manifesta incomparável interesse pela salvação da humanidade. Os membros da divindade se aliaram na tarefa de trazer as pessoas de volta a um relacionamento e união com seu Criador. Jesus enalteceu o redentor amor divino, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João 3,16. Começando no nascimento, passando pelo sacrifício de morte e reaparecimento de Jesus aos discípulos, vimos a prova do plano de salvação de Deus para os seus filhos. João, contemplando novamente o majestoso trono, vê um cordeiro que tinha sido morto, mas agora vivia e tinha sobre si o poder do Espírito. Quando esse despretensioso cordeiro tomou o rolo, as criaturas viventes e os anciãos explodiram com um novo cântico. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5. A crença central do cristianismo está na causa da vida de Cristo nessa terra. Sua morte cruel na cruz e a sua gloriosa ressurreição dos mortos nos dá esperança de salvação. Nossa crença se fundamenta e nos mostra que tudo era perfeito no princípio, quando Deus criou Adão e Eva. Infelizmente, porém, quando eles escolheram desobedecer a Deus, este mundo mergulhou no pecado e na tristeza. No entanto, Deus já havia elaborado um plano de salvação. E este plano foi revelado a eles quando Deus falou as seguintes palavras à serpente, conforme escrito em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, que promessa maravilhosa! Deus Filho, Jesus Cristo, viria um dia a esta terra, nasceria de uma virgem e assumiria a nossa humanidade. Jesus estava disposto a ser sacrifício em nosso lugar, sofrendo a condenação que deveria ter sido nossa, para que pudéssemos ser libertos do pecado e viver para sempre com Ele. Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus, em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano. Essa expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus e a benignidade do seu caráter, pois ela não somente condena o nosso pecado, mas também garante o nosso perdão. A morte de Cristo é substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição corpórea de Cristo proclama a vitória de Deus sobre as forças do mal e assegura a vitória final sobre o pecado e a morte para os que aceitam a expiação. Custou a vida de Cristo, bem como a sua morte, o estabelecer uma ponte sobre o abismo provocado pela transgressão. Ambas, vida e morte, são necessárias e contribuem para a nossa salvação. Que presente que o nosso bondoso Deus nos ofertou! Seu Filho, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Como não aceitar? Como não permitir que Ele mude nossos corações para sermos como Ele? Amigos, perceba, Jesus não apenas morreu por nós, mas Ele também viveu uma vida de amor, sem pecado, para que pudéssemos ter um exemplo pelo qual pudéssemos viver. Quanto mais entendermos a graça de Deus à luz do Calvário, menos lugar encontraremos para a nossa própria justiça e melhor perceberemos que quão abençoados nós somos. O mesmo poder que operou em Jesus Cristo
quando Ele ressuscitou dentre os mortos, transformará a sua vida e a minha. Temos a vitória em Jesus.